De volta com o Educador em Entrevista. A gente está aqui falando, né, um pouquinho no programa de hoje a respeito dessa questão da discussão racial, do preconceito, do racismo, na companhia da advogada da Maria Aparecida Dias. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Maria, quando, né, a gente pensa nesse período, às vezes me espanta a gente ainda estar discutindo essa questão, né? Quando a gente pensa e falava da questão do século XXI, da evolução e etc., nunca entrava na pauta a questão da discussão ainda do preconceito, e é um absurdo ainda que a gente viva cercado ainda de tantos preconceitos, né? Como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo assim o preconceito não só contra o negro, tá? Eu vejo o preconceito contra todo tipo de pessoas, a pessoas que têm o poder econômico assim, diferente. Acontece que a nossa sociedade ela foi constituída de pessoas, de europeus, e os negros africanos. Quando foi formada a nossa sociedade, que nós ficamos 30 anos, 40, os negros estavam 100 anos atrás, por quê? Esses europeus, se você lembra mesmo, é histórico, eles vieram reivindicando, eles conseguiram aqui terras devolutas, eles conseguiram ser meieiros, eles conseguiram ter, logo no início, dinheiro. O negro que deixou esta terra, ele saiu com o quê? Desempregado, com os pés descalços, e foram formar favela. Analfabetos, e como é que eles iam formar? Como é que eles iam formar a sua família, né? E aí eles continuaram ainda trabalhando de uma maneira desrespeitosa, 10, 12 horas, 20 horas por dia. O que aconteceu é que o branco ele teve uma outra formação e o negro ele foi andando a conta-gota, a conta-gota, a conta-gota, até que em 1951 criou-se uma lei que era crime, que era contravenção penal. Desde 1951 já não pode mais humilhar negro. E os negros são humilhados até hoje. Entendeu? Ou talvez porque eles não sabem que existem esta lei. Mas existiu esta lei. E mesmo existindo essa lei, ela ficou em desuso durante muitos anos, né? Agora, então vem agora o governo, vem e coloca a cota na tentativa de inserir os negros no mercado. Só que existe uma lacuna muito grande. É uma lacuna muito grande. Então também está a conta-gota, o negro chegar até o terceiro colegial para atingir esta cota. É lógico que talvez daqui 10, 20, 30 anos a gente tenha aí um resultado positivo. Agora, nós negros, e eu digo nós porque eu sou negra, certo? Ela foi criada numa sociedade de opressão religiosa, principalmente a opressão religiosa, que a maioria é do candomblé, né? E ela tinha ali de fazer a sua... E uma opressão, inclusive a negra, o que mais me entristece são as que elas foram usadas, elas foram escravas sexuais. Então você vê que durante muitos anos a mulher negra, ela foi vista muito mais como um objeto sexual, como um ser pensante, né? Como ser pensante. Então, é toda uma trajetória de seres humanos trabalhados diferentes. A sociedade brasileira, eu não posso falar da americana porque eu não vivi lá, ela foi tratada assim. Então, eu digo quando eu digo assim, que como advogada, que quando você passa a humilhação, você tem de receber indenização. Né? Seria muito mais justo para essas famílias ter recebido indenização quando elas saíram das terras por ter sido colocada no tronco e chicoteada, humilhada, do que receber cotas agora que não atinge todo mundo. Porque o poder econômico também distancia você de tudo o resto. Porque hoje você vê aí branco com dificuldade, brancos que se transformaram em escravos na lavoura nos anos 70, nos anos 80, tá? Que também não tinha registro, e que veio aí a Justiça do Trabalho aí regulamentar, junto com os sindicatos, os seus direitos. Então eu vejo que esse preconceito, ele é opressor, o negro traz dentro dele esta opressão
porque humilhação é humilhação. Então, eles foram criados lá atrás por pais, por avós humilhados, pais que trouxeram essa... E traz essa humilhação até hoje. Eu vejo, a minha parte, todo dia eu digo, né, que a minha parte é o que eu preferia ter em dinheiro, porque o governo deu para aqueles que foram chicoteados também em 64, se exilados, mandados embora, deu indenização. E por que para o negro deu cota? Então eu vejo assim, o ser humano ele precisa também de poder econômico, senão ele não chega até o terceiro colegial. Você entendeu? Sim. Se vê também, né, na questão, toda essa questão legal que a gente falava, né, da legislação desde a década de 50, com a questão da década de 90 pontuando um pouco mais forte, né, com os primeiros processos, com as primeiras condenações, etc. E que isso refletiu, de fato, colocando um outro conceito na sociedade, né? Eu me lembro do final da década de 80, por exemplo, de um comercial que foi premiadíssimo com o Pitanga, o pai da Camila Pitanga, em que era simplesmente isso, ele numa tela neutra na televisão, em que ele contava uma piadinha preconceituosa e começava a dar risada. Aí a câmera fechava mais um pouco, ele contava uma segunda piada e ria mais ainda, e a câmera fechava pela terceira vez e ele falava: não existe preconceito no Brasil, né? Que era um grande tapa na cara, porque as pessoas contavam rotineiramente aquelas piadas e riam daquelas piadas, não é? E o que eu percebi ano a ano depois, dando aula em curso de publicidade, é que esse comercial fazia parte de um anuário de publicidade, e eu sempre, por quase 10 anos dando aula, eu passava esse comercial, né? E eu via que ano a ano, cada vez menos pessoas riam com ele, como se começasse a se criar uma consciência que aquilo não era correto, né? Então, de fato, as coisas têm mudado, não na velocidade que a gente quer, mas ainda sim tem tido alguma transformação. Sim, eu vejo a juventude de hoje, ela é menos preconceituosa em várias coisas. Eu vejo a juventude de hoje uma juventude um pouco talvez mais humana. Eu vejo hoje o jovem assim, ele está alheio, somente se é negro, se é gordo, se é homossexual ou não. O que acontece? O que acontece? A criança, ela não tem preconceito de cor. A criança, ela acha o negro muito bonito, todo muito, muito bonito. O grande problema é que o adulto passa isso. Agora, eu acho que o brasileiro ainda tem muita gente ainda que não ri na frente, mas ela ri por trás, sabe? Ela ri por trás, porque ninguém apaga a sua história de uma hora para outra. Uma hora para outra. E a gente vê isso na hora que você vai no mercado de trabalho e que você, negra, consegue ser mais do que o branco, aí o bicho pega. Aí a intelectualidade do negro não pode ser maior do que a intelectualidade do branco, né? E eu procuro tirar sarro de tudo isso, porque eu acho que ser humano é ser humano, independentemente da cor. Mas na hora da competição, e se o negro for um pouquinho melhor do que o branco já fica assim, armado. Eu vejo que precisa mudar um pouquinho. E eu quero dar uma mensagem para os negros, tá? Nós negros podemos chegar aonde a gente quer. O que a gente não pode é achar que porque eu sou negra eu não chego lá. Cabe a nós a mudar a história, cabe nós negros a mudar a nossa realidade. Tá? Então basta em tudo isso. Sabe? Eu acho que o negro ele pode ser presidente do Brasil, ele pode ser, tá? Porque tem muito. Eu vejo aí o meu país hoje com tanto branco e tanta corrupção. O que é pior, ser negro ou ser corrupto? O que você me acha? Não, lógico. E é uma questão assim, né? O brasileiro ainda julga caráter por gênero, por cor da pele, sim, por uma série de coisas e não por atos. Eu acho que essa é a grande dificuldade ainda, né, nossa, em todas as ações, é que nós não avaliamos as pessoas
pelos atos. Nós avaliamos pelo discurso, nós avaliamos pela aparência e não por como a pessoa age no seu dia a dia. Você que é mais discriminado que são os nordestinos, né? Sim. Então você vê, e até eu faço aqui uma crítica, não querendo entrar muito na política, mas eu faço muito uma crítica que a grande situação do PT, que todo mundo disse assim, olha, é corrupto, tem de pôr na cadeia, tá? É porque o cara era nordestino e quando você vê aí um outro pessoal do PSDB, colarinho branco, as pessoas falam assim, não, mas agora eu tenho de mexer com os meus, né? Então, aí fala menos da corrupção. Não é essa questão básica muito do brasileiro, que é assim, né? Olha, a gente vê isso claramente nas redes sociais, né? Se você faz qualquer discurso de esquerda hoje, não, é comunista e automaticamente é corrupto, né? Como se as coisas estivessem atreladas, né? A gente faz um discurso quase de torcida de futebol com os candidatos e não de análise mesmo de plano de governo, pessoas. De perfil, de pessoas. Tá? Né? Então eu vejo que a situação hoje ela vem junto com o poder econômico, mas a discriminação ela também vem ao nordestino. Hoje existe aí um partido muito discriminatório também, tá? E na realidade a corrupção ela é corrupção. E você vê aí pessoas envolvidas que não tem nada a ver com um partido de esquerda. Nada a ver com o partido de esquerda. E na hora que você fala, só falta te matar porque eles não querem saber, eles não acreditam. Então eu vejo assim, na hora que você fala com os seus, aquilo que vamos chamar aqui a burguesia, né? Que a gente não pode esquecer que existe a burguesia brasileira. Esta burguesia que nos discrimina, que discrimina o negro, que discrimina o nordestino, certo? Que eles são eruditos, eles também hoje, eu peguei 500 milhões, eu peguei 1 milhão, mas eu não sou corrupto não. O corrupto é aquele que pegou 1 milhão. Tá? Qual que é a diferença? Não é? Quando se pensa, né, também nessa questão das próprias redes sociais hoje, né, que abriram de certa forma o debate, a gente ainda percebe que também abriram o debate para uma tentativa de defesa até do próprio preconceito, né? Então a gente vê uma venda muito grande de que eu não sou preconceituoso, mas... E quando tem o mas, você já tem uma saraivada de preconceitos, muitas vezes apoiadas nesse mais, ou apoiadas na questão de é a minha opinião, não é? Como se preconceito disfarçado de opinião deixasse de ser preconceito, não é? Sim. Isso tem acontecido rotineiramente. Assim, lá em Brodowski eu tenho uma página chamada Brodowski Sem Censura. Eu tenho cerca de 12 mil seguidores, né? Uma cidade onde tem 24 mil habitantes. E a gente encontra que algumas pessoas elas criam uma página falsa, são os fakes, principalmente quando elas querem atacar a mim ou atacar alguma pessoa. Quando elas são assim, vestidas de dos fakes, eles vêm atacando mesmo, não chamando de negra, mas elas vêm ofendendo a pessoa e não a capacidade que a pessoa que ali está administrando uma página tem, né? Então eu vejo que quando a pessoa quer atacar, principalmente ela se veste em um fake. E é muito mais fácil você escrever porque você não está vendo, você não acha que as outras pessoas estão vendo o que você está escrevendo e na realidade fica registrado. E, infelizmente, as redes sociais, eu vejo que ela deveria ser mais educativa e algumas pessoas elas não estão preparadas para também manifestar. Porque a manifestação você expressa o conteúdo da tua vida, aquilo que você aprendeu na tua vida, a sabedoria que você tem, o preparo que você tem, né? Porque nós não nascemos assim, nós vamos nos transformando. E quando você
tem uma página que você lidera essa página, você tem de estar preparada ou preparado para dar informação à sociedade de termos políticos, técnicos, mas também que essa sociedade ela entenda a mensagem que você quer dar. Agora, a outra pessoa vem te atacar porque você está dando uma mensagem e porque as pessoas estão entendendo o que você está falando, às vezes ela vem de uma forma mal educada. Aí é uma questão de mal educação, mal formação, de caráter e de tudo, né? E porque você não, que é um fake, você não sabe, você nem pode processá-la porque você vai na delegacia perder tempo, né? Uhum. Agora, eu gostaria mesmo que toda a minha raça que é bonita, eu acho a minha raça é uma raça bonita, uma raça poderosa, é uma raça aí que no esporte são vencedores, não são atletas, né? Que a minha raça chegasse e falasse assim: eu sou ser humano, eu sou capaz. E eu posso dizer, eu, Maria Aparecida Dias, sou assistente social, advogada, venci com o meu próprio trabalho. Posso dizer, você chega onde você quiser chegar. O céu é seu limite. Sem dúvida. Mas eu acho que a questão do debate hoje é muito importante a respeito dessas questões exatamente por isso, né? Porque a gente vive aí um século de desconstrução de um preconceito, né? de preconceitos variados, e quando a gente começa a analisar a história, a gente vê que sempre tem ações de preconceito, eles mudam, mas eles continuam. E a gente vive um momento também que o Donizete coloca essa questão, né? E a Raquel também no outro ponto, né? De você ter os dois pontos de extremismo, né? Que a Raquel coloca disso, né? Da pessoa que não se diz racista, mas acaba cometendo uma série de racismos, e das pessoas que se diz vítima e que de fato não está sendo, que está exagerando na dose. Que eu acho que eu inclusive já te disse, o Galharço, né? Eu acho tudo bem, a moça atacou, mas talvez ele tenha exagerado um pouco também. Ele precisa aceitar que ele tem ali uma criança que não é do nosso país, uma criança que é negra sim, que é bonita sim, mas é filha dele. Não importa se alguém chama de negro ou não. O que ele tem, eu vejo que ele não pode expor mais essa menina. Ir na delegacia, expor. Eu não gostaria que fizesse isso comigo. Mas também tem uma questão aí que é a questão da própria mídia, né? Porque a tal da moça não falou que ela era negra tão somente, né? Ela fez uma série de falas pejorativas, né? E querendo ou não, quando a pessoa está exposta à mídia, já como o caso do Bruno, quando ele toma uma atitude dessa, ao meu ver, assim, um reflexo, é para que todas as pessoas vejam que elas têm acesso à justiça no mesmo caso. Mas tem. Mas tem Deus de 1951. Mas aí que tá. Mas se não fosse, dando um exemplo prático, da primeira novela no Brasil, retratar uma situação dessa e mostrar o procedimento e o processo, e a gente tem números estatísticos disso, que quando a primeira vez que isso é feito em uma telenovela, a quantidade de denúncias sobe, né? E sobe exponencialmente mesmo, então mostra o papel também da mídia de ensinar esse procedimento. Sim, é um papel importante. Só que eu gostaria assim, quando os pais são brancos e a criança é negra, sempre você vai ter aquelas pessoas que olham torto, né? Eu também sou filha adotiva, eu tive um pai branco e uma mãe negra, e eu não tive esse problema, né? Eu não tive esse problema na minha casa, nem na minha sociedade, nada, porque eu tive as duas raças dentro da minha casa. Para você ter uma ideia, se você for em uma casa de uma adoção, você vai ver que todo mundo adota os brancos. E vai ficando as pessoas. Isso para mim é cruel. Eu parabenizo, sim, o Galharço de ter ido lá no exterior, de ter pegado uma criança negra, mas nos nossos orfanatos aqui, o que é criança negra que tem e que está lá?
à procura de um pai. Mas nós também temos uma outra questão legal no Brasil, que é a dificuldade do processo de adoção, né? É só entrar na fila. Olha, não, converse com qualquer pessoa que já tentou adotar no Brasil, né? É mais fácil, burocraticamente falando. Pegar o indiano, né? Se adota do mundo inteiro, mas adotar no Brasil é extremamente complexo. Agora, eu vou falar bem aqui para você. Sim, porque quando você vai fazer uma entrevista, você coloca lá que cor de pele você quer a criança. Então, ele coloca assim, de preferência nenê, de preferência, quero uma criança de 0 a 1 ano, nenê, criança branca. Sim, não, isso não tem dúvida. Aí, eu falo porque eu sei. Então, dificilmente você vê ali, eu quero uma criança de tal ano, e não tem a cor, não interessa a cor. Porque senão não teria tantas crianças negras. Sim, mas a gente também tem uma questão prática aí, que assim, mesmo com as pessoas que tiram qualquer ação, ainda existe uma demora e ainda existe uma questão de ação de preconceito, né? Eu vou dar um exemplo de uma matéria que eu vi ainda essa semana de um casal homossexual que resolveu adotar. Eles não colocaram nenhum pré-requisito, nem de idade, nem de cor, nem de problema de saúde, etc. E acabaram adotando o menino com uma necessidade especial, né? 3 anos depois. 3 anos, sem nenhum pré-requisito descrito na folha. 3 anos. Mas aí tem o pré-requisitos da avaliação deles, né? Aí você vê, aí nós vamos para o outro extremo. A gente cai em outro preconceito. Aí nós caímos em outro preconceito. Ele não tinha nenhum aqui, mas aqui eles foram 10 vezes mais avaliados pelo fato. Vou citar o caso da Daniela citando aqui. Ela foi até o fórum, queria adotar uma criança negra. Era a opção. Aqui em Batatais. Em outra cidade. Ela disse que a burocracia é a mesma, né? A grande questão é a nossa legislação nesse sentido, né? Ou a gente repensa esse quadro, mas aí a gente ainda cai nessa questão do Brasil como um todo, né? E isso é muito complicado no Brasil, que a gente cria uma estrutura burocrática para tudo, quando a gente poderia simplificar as ações. Mas essa estrutura, não estou cortando, essa estrutura burocrática ela foi criada porque tinha muita criança sendo mandada para fora do país. Sim. Porque a lei ela já foi mais frágil. Mas aí que está. Ela já foi mais, há uns 10 anos atrás, ela foi mais frágil. Só que, mas qual que é o grande problema do Brasil nesse sentido? A gente não faz uma coisa simples e pontual que mudaria. A dificuldade para adoção hoje é que se tem 2 irmãos na casa lar, você tem que levar os 2, não pode separar, pode separar os irmãos, né? Mas a gente tem umas questões práticas no Brasil que é uma só, que se chama fiscalização, né? Em todos os sentidos burocráticos do país, isso é uma coisa que a gente tem que analisar com seriedade, que ao invés de se criar estruturas de fiscalização, a gente cria estruturas burocráticas para substituir a fiscalização que não existe. Então, ao invés de ter acompanhamento sério das crianças que são adotadas, de ter visita, de ter uma ação com assistente social permanente, processo de adaptação como deveria, não, a gente faz uma burocracia gigante antes que o processo realize. Você poderia fazer o processo com isso caminhar em paralelo. A gente pensa na estrutura pública. Sim. Hoje, para você fazer uma licitação, para você comprar um parafuso, é tão burocrático. Mas por quê? Porque não havia fiscalização e aí havia corrupção e aí a gente coloca uma série de entraves. Então, eu tive o prazer na minha cidade, quando eu estava na prefeitura, de criar a lei da criação da casa-abrigo do município, né? Então eu criei a lei como a lei dos sonhos e eu tive a felicidade, o prazer de criar a lei para uma abertura da casa-abrigo e por um ano eu estive ali à frente tomando conta, até me emociono muito. O grande problema é que as crianças ficam ali e quando elas são devolvidas também para os pais, param também de fiscalizar. Eu acho que nós temos uma fragilidade muito grande de não deixar a criança a chegar a esse extremo e
na hora que sai, não deixar, devolvendo entre ir para a casa-abrigo ou depois sair da casa para a família. Eu acho que o serviço social preventivo o comunitário, que ele é deficiente, porque muita coisa poderia ser resolvida, né? Muita coisa poderia ser resolvida. Eu, assim, não vim aqui nem para falar das coisas que eu amo em fazer, e uma delas é atender crianças, mas eu vejo que a pessoa, ela poderia ser madrinha de uma criança da casa-abrigo, tá? Poderia ajudar as crianças que estão na comunidade de uma maneira sistêmica, do que assim, olha, eu quero adotar. De repente você pode dar muito para uma criança que ela está precisando, sem ser o verdadeiro pai. Sem dúvida. Muito bem, nós estamos aqui na Rua Tomás Rodrigues Arias, número 87, é Jardim Mariana 2, é a residência da Denise Raimundini. Ela nos chamou aqui porque ela está fazendo uma campanha em prol da sua filha Maria Clara. Bem, Denise, que campanha é essa e o porquê dela? Então, nós pensamos em fazer a campanha para arrecadar dinheiro para ajudar a gente a comprar uma cadeira de roda para ela, para que assim, quando a gente saia com ela se acomode melhor, porque ela fica um pouco sentada, ela cansa, aí ela quer deitar, e com a cadeira ia facilitar um pouco para quando a gente sair com ela. E aí, com isso, eu apenas postei no meu Facebook, não achei que fosse ter tanta repercussão, né? Então, com isso, a gente vai ver se a gente consegue arrecadar o suficiente que dê para pagar a ressonância dela, que a gente está esperando pelo SUS. E se a gente conseguir arrecadar o suficiente, a gente já vai pagar a cadeira, que chega em janeiro, e já vamos fazer a ressonância que ela está esperando, já com o pedido da doutora Luiz Helena. Bem, a Maria Clara tem quantos aninhos? Maria Clara tem 2 anos e 3 meses. E qual é o problema dela, Denise? Ela tem a macrocefalia benigna e eles estão diagnosticando autismo também, só que ainda não é diagnóstico fechado, né? E ela frequenta a PAI, ela vai nos médicos da PAI, mas ela não faz tratamento no HC não, somente aqui na PAI. Bom, e qual que é o diagnóstico dos médicos? Ela vai ter que usar essa cadeira para sempre? Como é que é? Então, a cadeira, na verdade, mas é para passeio, sim, né? A gente vai continuar estimulando ela, é mais para quando a gente sai mesmo, porque afetou a parte motora. Ela não consegue ficar muito tempo de pé, ela fica apenas alguns segundos, né? E com isso ela cansa, aí ela vai virando o pezinho para dentro. E a cadeira, a gente pegou a prescrição na PAI, com a fisioterapeuta, a Elda. Aí a gente foi até Ribeirão, na Horto Campos, e encomendamos a cadeira. E tem que ser uma cadeira adaptada para ela? A Elda pediu algumas adaptações, como o cinto pélvico, né, o apoio de braço. A gente pediu para ele colocar a mesinha também, para ficar mais fácil para ela, para quando ela for comer, né, ela poder ficar mais à vontade. E aí ele falou também pra gente poder levar o que avaliou ela na Horto Campos, falou pra gente levar ela numa ortopedista, porque ele tá achando que a perninha dela tá uma maior que a outra. Então, ele ainda falou, com uma coisa que você veio aqui procurar, a gente acabou vendo algumas outras, né? Então, a gente está tentando arrecadar o que dê já para a cadeira e dê para fazer os exames que ainda faltam. Quanto custa a cadeira? A cadeira tem um valor de R$ 2.600 e o exame que ela tem que fazer fica R$ 2.100. Então, a gente está tentando arrecadar que dê para fazer os dois. É mais ou menos em torno de R$5.000. É, mais ou menos isso, que daria para o exame e para a cadeira. E você está fazendo aí uma rifa do que você está fazendo? A gente tá fazendo uma rifa que a minha irmã doou a impressora pra gente, né? Uma cliente doou uma churrasqueira e a gente vai completar com kit churrasco. O terceiro prêmio, a gente deu um pacote de unha aqui do salão no mês. A Lilian Fatibelo deu um chocotone pra gente doar e ganhamos também uma bicicleta. Como a gente já tinha feito os cupom, a gente colocou só até o terceiro prêmio, mas tem outras coisas que o pessoal tá doando que a gente vai sortear depois na sequência. Bom, e para quando que você está pretendendo fazer esse sorteio? Até quando que você pretende levar essa campanha? A gente está querendo vender até mais ou menos o dia 20 de janeiro, porque eles deixaram a gente pagar a cadeira quando a gente for pegá-la. Então, o dia da campanha, que a gente vai sortear mesmo, vai ser no dia 28 de janeiro, a gente colocou. E vai ser, como é que vai ser um sorteio normal, pela loteria, como é que é? Não,
a gente conseguiu uma urna com o Fábio Vidros, ele emprestou pra gente, então a gente está depositando tudo nela. E aí no dia a gente pensou em fazer ao vivo pelo Facebook, para todo mundo ver o sorteio, né? E apenas R$10 um bilhete como esse? A gente colocou R$10 porque aí é uma quantia que as pessoas podem ajudar a gente, né? E a gente não imaginou que fosse ter repercussão que teve, né? Então, com isso, a gente está podendo ajudar até outras pessoas. Porque teve uma moça de Altinópolis que o menininho tem o mesmo problema que a Maria Clara, só que agora a cadeira já está pequena para ele. Então, ela vai doar a cadeira. Como a gente já encomendou e a cadeira vem do Sul, não tinha como a gente falar que não queria mais. Então, a gente falou que na classe da Maria Clara tinha crianças que ainda não têm a cadeira. Aí a moça falou que podia, então o dia que a gente for buscar a cadeira, a gente vai doar para a amiguinha da Pai, que estuda com ela. Então você está não só ajudando a sua filha, mas ajudando a filha de outras também. Todo mundo que está podendo ajudar de alguma forma e a gente, a cadeira a gente já tem, a gente está vendo para quem não tem, para a gente passar para a pessoa. Aí assim a gente ajuda outras crianças também. Bem, e onde que as pessoas podem comprar esse bilhete aqui para concorrer a esses prêmios? A gente colocou em alguns lugares aqui em Batatais, porque aí fica fácil para todo mundo o acesso de comprar. A gente colocou na Floricultura 1500, no Arantes Corretora, o Paulo Macedo, a Natália do Varejão Ciliori também está com alguns cupons, a Papelaria Sandrin, o Escritório Santo Antônio, a Natália do Farmácia Real do Riachuelo, a Drogaria Ideal, que fica no Poço São Paulo, a Loja Amor de Pratas, a Droga Nova, a Nossa Loja, a Cecílias Perfumaria, a Ruge, Maria Bonita, Floricultura 1500 e a Ferônia. Esses são os pontos que a gente deixou as rifas para o pessoal ajudar a gente. Então é só passar lá e falar: eu quero um bilhete daquela campanha, ajude a Clarinha a comprar sua cadeirinha. Isso, é bem isso, a gente colocou. Bom, e a gente torce para que você realmente consiga, viu, Denise, esse dinheiro, né, que você está precisando, em torno de R$5.000, para tanto fazer o exame quanto adquirir essa cadeira, porque realmente ela merece. A gente está vendo uma menina bonita aí, né? Linda, por sinal, né? Que merece também ser incluída na sociedade. Parabéns para você e boa sorte, tá? Obrigada. A gente entende que a Pai vai até onde pode, né? Eles ajudam demais a gente. Depois que a Maria Clara começou a ir lá, ela se desenvolveu muito, ela come sozinha, ela ficou super independente, né? E a gente também, chega uma hora que a gente tem que tentar ir atrás dos nossos sonhos, tipo assim, de tentar o melhor para ela, né? De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco aqui na companhia do vereador André. André, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Obrigado, Luciano. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todos os telespectadores da Rádio e TV Educadora. É muito prazeroso estar aqui com vocês novamente. O Matheus aqui, né, parabenizando pelo trabalho e perguntando a respeito do gabinete itinerante, né, como tem funcionado e se é um projeto que você quer manter aí nos próximos 3 anos pela frente. Opa, Matheus, boa tarde, obrigado pela pergunta. Bom, o gabinete, eu fiz agora, semana passada, o 11º. A minha meta são 12, um por mês, por ano, porque a demanda é muito grande dos bairros, né? E vou manter o projeto, se Deus quiser. Espero que o ano que vem eu consiga fazer 2 por mês, porque são mais de 60 bairros em Batatais, né? Mas a gente às vezes está fazendo por região. Sábado agora nós fizemos lá no Conjunto Habitacional Antônio Romagnoli, né? Mais conhecido como Vixe, carinhosamente falando. Então foi muito gostoso. Tivemos bastante visitação, mesmo com aquele tempo de chuva, né? A gente faz aquela barraquinha lá e olho no olho com a população. O seu xará aqui, o André, coloca uma questão interessante também, né? Agora, daqui a pouco, o gabinete, vocês entram na fase de voltar no mesmo espaço, né? E de checar 2 coisas, segundo o André coloca, né? Que é o resultado da ação e também se os problemas são os mesmos ou se tem problema novo. Isso. A gente até, ontem a gente estava meio assustado. Os problemas sempre vão ter algum problema, né? Nesse do Antônio Romagnoli, eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz com o serviço de tapa-buracos que já havia feito, né, na semana. Mas é claro que a nossa função é fiscalizar. Então, a primeira coisa que um morador me chamou, falou: vamos lá numa rua que eu vou te mostrar um negócio. Quer dizer, teve alguns probleminhas lá, né, que a gente já foi passado para
para a prefeitura, para cobrar a empresa, e já está tendo notícia que já está sendo sanado. Então a gente fica feliz por isso. O gabinete, além de você ser o elo de ligação do legislativo com o executivo através do povo, né, também a gente tem que cobrar no outro dia se foi feito ou não. A maioria das vezes está sendo difícil fazer devido à situação, mas está sendo muito legal esse gabinete. Perfeito. Seu amigo aqui, o Donizete, né, parabenizando o André, o amigo Dedé, pelo dinamismo, né, no primeiro mandato, fala da inovação do gabinete itinerante aí, né, o que te tornou aí campeão também de projetos, né, na Câmara em função disso. Isso, o pessoal está falando, ó, você está bastante matérias aqui, né? Boa tarde, Donizete, Aquino, parabéns também pelo seu trabalho que você faz lá no Conjunto Habitacional Imirim, lá pelo pessoal, esses projetos sempre você está fazendo, muito obrigado. E o gabinete está sendo uma suma importância, é muito gostoso. O gabinete, a gente senta lá, um bate-papo de olho no olho com a população. Você mesmo sabe, aquele dia que eu tive lá no Conjunto Habitacional Imirim, né, mais famoso, Zaira Pupim, foi recorde lá de pessoas, tivemos mais de 60 pessoas, era para sair meio-dia, acabamos eu, Dr. Maurício, saindo lá 2 horas da tarde. Mas parabéns pelo seu bairro aí, que é um bairro dinâmico também, como o nosso. Renato, parabenizando pelo trabalho também, André, e colocando essa questão, né? Muitas vezes o vereador em início de mandato tem essa sensação do período da campanha, do que eu gostaria de fazer e que, de fato do que pode ser feito dentro da legislação, né? Como é que é conviver com isso? Isso. É onde até eu coloquei um desabafo assim, né? Estou me sentindo impotente. Eu acho isso, quase todos nós vereadores estão sentindo assim. Eu também tenho certeza que o prefeito, né, a sua secretariado também está a mesma coisa. Até esses dias para trás, numa audiência pública, né, o Pimenta falou, olha, eu estou me sentindo impotente, porque é obras, né, e a gente vê tantos buracos que a gente é marcado nas redes sociais. A gente marca, faz esse requerimento, vai, liga, mas está sendo difícil. Mas também tem um outro lado também, que a gente vê que alguns erros, né, que acontecem. Sabemos que a Maria das Graças, junto com o deputado dela, né, o Feliciano, conseguiu R$500 mil para troca de recapeamento da Vila Lídia. Isso foi mais ou menos há uns 6 meses atrás. Em agosto, a gente foi marcado na internet devido aos acidentes que estavam acontecendo lá, né? O pessoal caindo de moto, os buracos, o pessoal quebrando o carro, né? Isso é mais um prejuízo para a prefeitura, vai ter que pagar esse carro. Então a gente foi lá fazer uma matéria junto com a Andresa, né? Com o Rastelli, com o Dr. Maurício, para tentar assim, interditar até a rua por físico mesmo, para a pessoa não machucar, né? Mas esse dinheiro já está na conta há mais de 6 meses, mas por processo de licitação, como a gente estava conversando aqui, aquela hora demora, enrola. Então a gente cobra mais agilidade, porque esse dinheiro já está lá para cobrar, para limpar, para recapear todo o bairro, né? A gente vê que tem os esforços do prefeito, tem os esforços dos vereadores, mas nós temos também que cobrar agilidade aqui para o mais rápido possível. Sem dúvida. Também com a questão prática aí, né, da rotina da Câmara, que exige uma burocracia que às vezes a gente não está acostumado, né, André, dos procedimentos. Isso, também, né, eu sou um rapaz assim, todo mundo fala, você é muito ansioso, quer as coisas para o outro dia, quer para agora, né? Então a gente está aprendendo, né, com o tempo. Como diz o Pedrinho Bianco, quanto mais velho a gente está, a gente vai pegando experiência. Então, com essa morosidade de tudo, né, tanto da Câmara, tanto com os legislativos, executivo, né, o judiciário, principalmente, a gente está aprendendo com isso, a acalmar, a ter uma função de legislar, né, e fiscalizar com mais calma. Mas que hoje também a gente tem alguns recursos, por exemplo, que podem agilizar, né? Vou dar um exemplo prático da gente aqui, né? De um ofício que você tinha mandado pedindo uma informação e que eu respondi pelo Facebook. Isso mesmo. Né? Que pode, né? É uma ferramenta que muitas vezes a gente fica temeroso, né? Usa ou não usa, etc. Mas a gente pode fazer isso. E facilita para todo mundo, né? Não, a rede social, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, hoje é uma ferramenta essencial. Eu sempre gostei, sou meio suspeito de falar de rede social. Porque desde a época do Crédito Calçados Bianco, né, a gente tinha um Orkut, depois passou para o Facebook, a gente fazia as propagandas, respondia aos clientes, e eu vim aqui com a minha loja e também agora como vereador, né? Essa ferramenta, você viu, o dia que você me respondeu, eu estava chegando em mãos do teu requerimento e já estava lá, graças a Deus, é isso, né? A gente só fica preocupado com a rede social, que é o seguinte,
Às vezes tem pessoas, né, que com todo, assim, não só o direito só, mas elas estão indignadas com a situação que está acontecendo na nossa cidade, como todo o país, nos marca, né, fala alguma coisa que às vezes generaliza todas as pessoas, os vereadores, né, e tem muitas que leva para o pessoal, isso que não pode acontecer, porque a gente está trabalhando para o povo, a gente lembra, né, que estamos, assim, como diz o Tiririca, quinta-feira passada, ele falando, né, trabalha muito, mas produz pouco. Por quê? A nossa função é legislar e fiscalizar. Né? Então a população tem o direito sim de marcar a gente está sempre respondendo, está tendo na medida possível, né? Toma cuidado só para as ofensas, né? Que a gente falou ainda ontem mesmo, eu falei na Palavra Livre, que atrás da gente, a gente tem um pai, uma mãe, né? Tem pessoas, família, né? Às vezes as pessoas não entendem, nós entendemos, mas a nossa família não. Mas eu adoro quando marca assim, que a gente possa responder e possa dar uma satisfação para a população. A rede social bem usada é ótima. Donizete perguntando, né, a gente estava falando no bloco passado a respeito de asfalto, ele perguntando a respeito do garimpo, né? Foram feitas várias ruas, né, e se tem algum posicionamento para os espaços que restam. Então, a gente tem visto, né, o próprio Gustavo e a Andresa já tem uma luta constante lá nesse lugar, pelo que a gente viu esse ano, né? E me parece que estão num processo aí de mais rápido possível, até mesmo o Zé Luiz também, acho que pediu na Secretaria de Obras um recurso para vir o mais rápido possível, porque lá a situação está muito, ainda mais quando chove, né? Quando chove é um perigo aquilo lá. E a gente sente assim que ele se sente meio assim desprotegido, né? Porque é mais afastado, tudo. Então a gente tem que olhar com bons olhos. Pode ficar tranquilo, Donizete, que a gente vai ajudar todo mundo aí. Sem dúvida. E eu acho que o garimpo encerra um ciclo aí, né? Que a gente tem que tomar cuidado para o futuro, que é de não deixar mais a questão de loteamentos irregulares ou de áreas sem que seja inaugurada sem a infraestrutura mínima. Isso. É verdade. Inclusive, no começo do ano, o próprio Santana e o Júlio me chamou para ir em Franca. E chegando lá, estava o Zé Luiz e o próprio Fabiano, né? Eu estava lá, o secretário da Habitação, a secretária também que trabalha aqui, fica aqui regional aqui em Ribeirão Preto. A primeira coisa que eles falaram foi do garimpo e de todas essas áreas aqui em Batatais que estão com problema. Eles prometeram que o mais rápido possível estariam resolvendo. E isso que também que acontece, né? As construções sem a mínima de infraestrutura. A gente vê aí, a gente tem que lutar, isso tem que ser algum deputado federal, principalmente quando vai fazer um loteamento, né? A gente vê, a maioria aqui das cidades, os loteamentos novos não estão pegando telefone, não pega celular, não tem telefone fixo. Então, eu acho que deveria incorporar isso aí também, porque hoje quem que vive sem internet, quem vive sem telefone, não é verdade? Então, tinha que incorporar tudo no sistema de água, esgoto, telefone também. Eu acho que isso não é nossa obrigação, mas acho que deveria já pensar no futuro, né? Até o Pimenta foi mostrar um projeto para nós de uma rua, para não acontecer igual está acontecendo lá no Francisco Pupim, aquela Avenida dos Pupins, que ficou um fluxo, só aquela rua para ir todos mais 16 bairros lá para cima. Então eles estão tentando abrir uma outra rua que está subindo lá para Jardim Mariana, 1, 2, 3, para outra rua, para não acontecer isso aí no futuro. Isso que é um plano diretor bem bolado. Sem dúvida. André, a gente tem recesso agora, né, por um período curto do Legislativo, mas só na questão das sessões, né? Isso. Também é bom esclarecer isso, porque os vereadores continuam na sua rotina, desempenhando seu papel. Isso. Agora nós temos um período que não tem sessão, né? A gente não tem como fazer requerimento, indicação, é só para fevereiro, mas a gente está... O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo as matérias. Ontem mesmo eu já fui lá na prefeitura protocolar esse negócio lá do bairro Antônio Romagnoli, né? E a gente vai ter que fazer isso, continuando trabalhando sem parar. Até os vereadores brincam, a gente 24 horas, né, à disposição da população. Perfeito. André, quero agradecer a presença aqui, deixar o programa sempre à disposição, tanto sua quanto de todos os vereadores. Esperar que a gente tenha um 2018, né, um pouco mais tranquilo. Isso. E que possa aí realizar mais saindo desse período de crise. Nossa, eu que agradeço sempre a vocês, a educadora, a imprensa em geral em Batatais, né, que também, como nós, todos indignados com o que está acontecendo no país, esperamos uma 2018 muito melhor. Mas eu quero aqui agradecer, né, ao vivo, falando ao trabalho de nós vereadores esse ano, que o trabalho
tem que ser bem divulgado, né? Nós conseguimos a ambulância, conseguimos R$100 mil para 2 aparelhos da Santa Casa. Fomos a Brasília, pedimos um aparelho de ressonância magnética que o ministro da Saúde é do nosso partido. Já marquei uma viagem com o Silvio Bergamo do hospital para ir direto no gabinete do ministro para pedir novamente esse aparelho de ressonância magnética. Então, nosso trabalho é de fiscalizar, legislar, mas também de correr atrás de recursos, que está sendo muito difícil. Faço parte de 5 comissões, uma comissão que está mais agora dando um pouco de trabalho, dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que é a nossa função, que é fiscalizar, que é do aterro sanitário, que o aterro sanitário, né, está passando nesse momento, e inclusive tem uma empresa que fez a licitação, que ganhou, uma empresa que está sendo investigada, né, que a maior problema dela é chegar lá onde que o Batatais chega e entrega o seu lixo lá. O maior problema de irregularidades é no peso do lixo, né, que eles em todo essa região de Minas, Ribeirão, o próprio dono da Seleta foi preso, algemado, é o que assina os projetos aqui em Batatais. Então nós estamos com esses 5 vereadores aí que nós vamos apurar se lá está chegando peso, se está sendo peso legal, se está tendo alguma irregularidade no contrato, porque são 2 milhões numa empresa que infelizmente está sendo investigada. Então, nossa função, eu fico muito feliz por 2017, mesmo com as dificuldades. Quero agradecer demais a população, demais a nossa Casa de Leis, demais até o Executivo por estar lutando também junto com a gente, em parceria. Tem os defeitos, tem os erros, não quero pedir alguma desculpa pelos erros, né? Mas a gente vai ver nossas qualidades, que é isso, em lutar em pró da nossa população e da nossa querida Batatais. Sem dúvida, André, eu agradeço mais uma vez a participação. O programa de hoje vai ficando por aqui. 18h30 temos Cidade na TV. Nós ficamos agora com os aniversariantes do dia e na sequência com a programação da TV Brasil. Hoje é aniversário da Renata, que está fazendo 49 anos. Ela está recebendo o carinho do marido Clébio, dos filhos Júlia, Jefferson e Laura. Parabéns, Renata! Felicidades no seu dia!